e colocar alguns adubos para melhorar a colheita, regar, buscar água daqui para lá, mas era quase um mecanismo de defesa diante das condições naturais que ele tinha. É o mundo moderno, para não falar o mundo capitalista, é que o homem começou a adquirir capacidade de transformação do mundo. Basta dizer o seguinte: as cidades, como a gente conhece, são um fenômeno moderno. O hábitat natural do homem era o campo, era a agricultura, todas as condições naturais existentes antes. A cidade é uma invenção da modernidade, que é a antítese do campo. Não é só a cidade, é a indústria. A agricultura é a atividade, a agricultura, a criação de gado, tudo que tem a ver com o campo era a atividade natural do homem, digamos, durante séculos e séculos e séculos. A indústria foi uma novidade moderna, para não dizer capitalista. Toda a característica de produção de mercadoria, transformação, matéria-prima, tudo que a gente conhece como indústria. Aí começa uma relação diferenciada do homem com a natureza. O homem começa a ganhar um poder de transformação da natureza que ele não tinha anteriormente. E é o grande tema da modernidade. O homem era quase que um pedaço da natureza. Era um ser a mais da natureza, com uma diferença importante. O homem é o único animal com capacidade de trabalho. Os outros animais recolhem para sobreviver o que recebiam da natureza. Uma fruta, uma folha, isso, aquilo, aquilo outro. Mesmo os animais que a gente considera que trabalham, né? Formiga, abelha, é um trabalho repetitivo. Um trabalho quase que mecânico e instintivo. É o homem que inventa essa capacidade de transformar o mundo. Não é que ele pense que eu quero transformar o mundo. O homem quer sobreviver. E para sobreviver, ele trabalha. Para trabalhar, ele muda o mundo. E ao mudar o mundo, está ele mesmo sendo mudado pelo mundo. Se dá essa dialética da relação entre o sujeito e o objeto, o homem e a natureza, que é uma coisa muito mais complexa do que havia antes. Então o homem é um pedaço da natureza e o grande projeto que ele se coloca é humanizar a natureza, transformar a natureza da maneira que seja conveniente para ele, para nós, né? Então a civilização, o progresso é basicamente isso. O homem não ser mais definido, determinado pela natureza, mas ele começar a se impor à natureza. Esse é o imenso progresso econômico, material que o capitalismo propicia. Como é um sistema capitalista, não são os homens que democraticamente se reúnem e decidem que eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Existem aqueles que têm o poder do capital, que são quem acaba decidindo as coisas. Então não é uma decisão consciente, coletiva, democrática do homem. É a dinâmica do capital. O que é a dinâmica do capital? O capitalismo é um sistema social que trata de que tudo seja mercadoria. Tudo tenha preço, tudo se compre, tudo se vende, tudo seja comercializado. Isso é feito em função da acumulação de capital. O fato é que alguns que possuem capital investem naquilo que eles acham que vão ter mais lucro e recebem os dividendos disso. E uma parte do que recebem pagam para quem trabalha. Toda a história moderna é a história da acumulação de capital. Quem tem dinheiro vai ter cada vez mais dinheiro e assim por diante. A acumulação de riqueza na mão de uns, enquanto a grande maioria apenas sobrevive. Então não é que a humanidade transforma a natureza. São os interesses do capitalismo que transformam a natureza em uma ou em outra direção. A Europa se modernizou, a África não. O papel da África era fornecer matérias-primas e mão de obra, inclusive escrava, para a Europa enriquecer. Então não é que fosse uma decisão da humanidade culta, uma humanidade profundamente dividida, antagônica, com interesses contraditórios entre um setor e outro. E a natureza foi sendo transformada ao longo do tempo conforme essas características. Nunca a humanidade teve tanto progresso como no capitalismo. Até o Marx reconhece isso no Manifesto Comunista. A imagem do mundo da Idade Média para a imagem do mundo hoje é uma imagem radicalmente diferente, nunca mudou tanto o mundo e foi basicamente sob o efeito dos interesses do capital, dos interesses do capitalismo e dos interesses dos capitalistas. Aí muda a relação do homem com a natureza.
A natureza passa a ser um objeto de transformação que o homem vai implementando no mundo. Desertos viram cidades, o campo vira vida urbana, se criam as indústrias, bom, vai se criando transporte que articula a comunicação entre os homens, então os homens vão de alguma maneira dominando o espaço e o tempo, transformando conforme os seus interesses. Seus interesses não quer dizer, repito, que todos decidam, ao contrário, a minoria decide o que vai se fazer. No Brasil, por exemplo, nós tínhamos o quê? Um mapa desse tamanho como o Brasil tem, só tinha desenvolvimento econômico no litoral. Então, a coisa que interessava era produzir açúcar ou produzir café e exportar. Então, não havia progresso, desenvolvimento no conjunto do território. O único interesse era pegar a mercadoria que os colonizadores gostariam de comprar e produzi-la, exportá-la e vender para o exterior. É uma economia voltada para fora, nem voltada para dentro. Para fora quer dizer para a Europa, posteriormente para os Estados Unidos. Então isso demonstra que não eram os brasileiros que decidiam onde vai ter polo de desenvolvimento econômico. Era as demandas externas mediadas pelos comerciantes e produtores de café e de açúcar que faziam com que o país fosse basicamente um país voltado para fora e não voltado para dentro. Para dar um exemplo de que assim se dava a transformação da natureza brasileira. A Amazônia estava totalmente abandonada porque se supunha que não havia nenhuma riqueza importante ali. Assim também em relação ao resto do país. Até a década de 50, os norte-americanos insistiam em dizer que o Brasil não tinha petróleo. Eles poderiam exportar o petróleo deles para cá. Então também o petróleo é um recurso. Hoje o Brasil é um dos maiores, potencialmente maiores produtores e exportadores de petróleo. Naquela época era uma coisa que não existia como tal. O capital não se interessava ou dizia que não existia e ficava relativamente intocado. Vamos mudar para o mundo contemporâneo, para hoje, aqui e agora. Qual é o discurso que mais corre aqui, fora daqui, na imprensa, etc. O discurso do limite da exploração da natureza pelo homem. Estamos numa crise ecológica, a natureza não aguenta mais, etc. E aí se coloca o problema de como é que nós vamos redefinir as relações entre homem e natureza, entre humanidade e natureza, que é uma maneira de dizer entre economia e natureza, desenvolvimento econômico, recursos naturais, que é um tema que tem hoje marcado as relações conflitivas entre movimentos sociais e governos progressistas da América Latina. Já não vou nem falar dos governos conservadores. Isso acontece na Bolívia, no Equador, no Brasil, na Argentina. Então é um tema que não é de fácil resolução. Não é que não exista mais direita e esquerda. É um tema que se coloca com diferenças dentro da esquerda, dentro dos movimentos populares, dentro daqueles que querem distribuir a renda, que querem políticas sociais, que querem preservar a natureza. De repente acontecem conflitos graves. O movimento indígena boliviano, temos uma parte do movimento indígena boliviano, um conflito aberto com o maior líder indígena que a Bolívia e a América Latina já teve, que é Evo Morales. Não é uma coisa simples falar, ele passou por outro lado, ele traiu. Não é assim. Essa é uma visão muito simplista das coisas. Há necessidade de desenvolvimento econômico e há limites naturais de meio ambiente para esse desenvolvimento econômico se realizar. Há soluções fáceis, né? Soluções simples. Uma delas é desenvolvimento econômico a qualquer preço, né? Que tem sido devastador da natureza, devastador do meio ambiente, e não é só que faz mal para a natureza, faz mal para os homens. Porque descompensa o equilíbrio ecológico, porque aumenta, estabiliza as condições de temperatura no mundo, deteriora o meio ambiente, deteriora a terra e assim por diante. Daí a produção de soja para exportação. Não é que se possa deixar de produzir soja. Qualquer país que precisa de recursos para o seu desenvolvimento econômico não vai deixar de vender soja para a China, que é o país que mais demanda. A China pode até diminuir o desenvolvimento econômico dela, mas o que é seguro é que eles vão continuar a comer, vão continuar a comprar soja. Então não há país que diga não à exportação de um produto que não é difícil de produzir. Outra coisa é que as condições de produção da soja, em grande parte do nosso país, se passa com transgênicos, monopolizado pela produção, deteriorando o meio ambiente, etc., concentrando terra. É mais complicada a coisa. Mas só para dizer que não é uma questão de, bom, então não produzimos soja. De onde é que a gente vai ter recurso, inclusive para fazer política social?
Não é dinheiro só para desenvolvimento econômico, é inclusive para fazer política social. Então tem uma posição que é fácil no sentido de desenvolvimento a qualquer preço, como por exemplo o desenvolvimento da economia da soja. E tem outra que também é fácil, a natureza é intocável. Para polemizar mais abertamente com o jeito que está aqui no informe, felizmente está, porque é uma questão importante, dizer desmatamento zero já. O que quer dizer isso? O homem não toca na natureza. Talvez para países muito desenvolvidos seja possível, ou porque já devastaram o seu meio ambiente, não tem mais nada lá, ou porque não precisa crescer economicamente. O problema principal da América Latina e do Brasil é a questão social. Você sabe que a América Latina é o continente mais desigual do mundo. Nem o mais rico, nem o mais pobre. As duas coisas não tem. E o Brasil, até o governo Lula, era o país mais desigual do continente mais desigual. E não é só porque tem riqueza e está mal distribuída. Está muito mal distribuída. Mas falta produzir muito. Muito. O nosso país não pode se dar o luxo de falar, não toco na natureza. E ponto. Por exemplo, se for possível, o projeto que existe, fazer gasoduto